Uma atenção especial tem sido dada pelos profissionais da educação à questão da autoestima no processo de aprendizagem. Na escola é comum encontrarmos os sinais de ocorrência da baixa autoestima, como o desinteresse pelas aulas, notas baixas, cansaço, dificuldade de convivência, complexo de inferioridade, tristeza, sentimento de culpa, agressividade e timidez, um leque de problemas, né? Um caminho inverso da capacidade desenvolvida socialmente. O nosso quadro de educação de hoje fala sobre esse assunto com o psicólogo Wagner Costa. Doutor, boa tarde, seja bem-vindo ao Roraima TV. Começar lhe perguntando quais são os principais erros cometidos pelos pais, pelos educadores na hora de fortalecer a autoestima dessa criança. Boa tarde aos telespectadores. O principal erro é cobrança demais. A criança ela precisa ter espaço para crescer. Brincar é uma forma de pesquisar o mundo. Então, às vezes, quando a criança comete um erro, o pai cobra demais ou a mãe cobra demais. Menino, não é assim. Aquelas cobranças vão criando na criança um medo. E esse medo vai fazendo com que ela crie uma imagem negativa de si mesma. Doutor Wagner, e os sinais? Eles falam por si? Dá para diagnosticar a olho nu que essa criança está passando por esse problema de baixa autoestima? Sim, você percebe porque ela vai começar a se retrair. Então, uma criança com baixa autoestima, ela não vai ter iniciativa. O primeiro sinal é a falta de iniciativa. Criança não tem medo de errar. Se você dá um brinquedo para ela, ela desmonta. Se você dá um equipamento, ela mexe. A criança que começa a se retrair demais, ter medo de participar das coisas, isso é um sinal para ser observado. Então vamos falar do limiar entre eu deixar a criança à vontade, fazer de tudo para ela se interessar pela escola e ser muito rígido. Não posso amarrar demais, nem posso soltar demais. Qual é o meio termo? Esse meio termo você descobre na própria educação. Eu tenho filho pequena, uma criança de 9 anos, onde eu cobro, mas quando eu percebo que ela está se irritando, eu tenho que recuar. Ela está me assistindo agora, chegar em casa, ela já vai cobrar, mas nós estamos estudando tabuada, por exemplo. Eu faço uns cartõezinhos para ela e a gente fica ali. Tem hora que eu percebo que ela cansou, então eu solto. Esse é o detalhe. E na escola também os professores têm que perceber isso. Porque criança, ela precisa brincar. Ela não consegue ficar 4 horas do dia sentada. Como se fosse um robô. Um robô. Entendeu? Então, essa é a grande dificuldade que nós precisamos investir. O próprio profissional da educação, ele tem que conhecer o conceito de autoestima, essa imagem que a criança tem de si mesma, para que ele observe e ajude a criança a se desenvolver. Então, isso não é um papel só do psicólogo? Não é só um papel do psicólogo, ele é um papel muito importante dos pais. Um psicólogo, ele pode ajudar, mas ele ajudaria muito mais treinando o pai para que o pai faça esse papel. E aí, no caso, por exemplo, de uma situação extra, como o bullying, dentro e fora de sala de aula, isso mexe muito com a autoestima da criança, como é que a gente diagnostica, como é que a gente trata, como é que a gente cuida dessa criança? A criança que sofre bullying, ela vai começar a se retrair, ela vai começar ou ficar com medo e se esconder, ou ela vai ficar agressiva para se defender. Então, nós precisamos estar atento a esses sinais. E como cuidar disso? É a conversa. A criança, ela precisa se sentir à vontade com quem cuida dela. Ela precisa sentir que pai, mãe ou seu cuidador confia nela e está ali para protegê-la. E aí tem que ter toda uma atenção especial, não só em casa, mas na escola, no convívio daquela criança. É o acompanhamento que às vezes a gente deixa muito para a escola, ou às vezes a gente escuta alguns professores dizendo, a família tem que cuidar. Então é um jogo que é um processo para cuidar da sociedade. Não existe separação, são coisas que são unidas. A casa e a escola, um ambiente tem que integrar o outro. Isso, casa e escola tem que estar integrados. E aí, a criança foi diagnosticada com baixa autoestima, o que a gente faz? Dependendo da idade dela, você pode trabalhar a família, as pessoas que cuidam dela, trabalhar o ambiente escolar e trabalhar a criança com um processo terapêutico específico. Então, aí ela precisa realmente de um tratamento clínico, um acompanhamento profissional. Isso, um acompanhamento profissional. Porque, às vezes, a criança ela vai ter algumas situações em que ela vai sentir frustração. Isso é normal, todos nós temos frustrações. Até adultos. E a frustração, ela faz parte do processo de crescimento. Toda vez que eu me frustro, eu aprendo alguma coisa. Então, o que eu tenho que fazer? Eu, cuidador da criança, tenho que perceber essa frustração e dar apoio a ela, mostrar que, olha, você pode tentar de novo, você pode fazer outra vez.
Entendeu? É como o senhor diz, né, doutor Wagner? Tudo passa pelo diálogo. Tem que começar no diálogo e tem que terminar no diálogo. No diálogo, exatamente. Tá certo. Com certeza essa entrevista esclarecedora vai ajudar muita gente que está em casa, que tem criança que não sabe como lidar com certos problemas de desenvolvimento da personalidade. Nessa fase é muito complicado para um pai e para uma mãe reconhecer que o filho está passando por algum tipo desses problemas, né? É complicado porque às vezes o próprio adulto não percebe a sua baixa autoestima. Então eu, adulto, tenho que perceber como é que eu me posiciono frente aos problemas do dia a dia. Porque o meu filho me copia. Então, se meu filho está com baixa autoestima, eu tenho que me enxergar porque ele pode estar copiando esse comportamento de mim. Wagner Costa, psicólogo, obrigado pela presença aqui no Roraima TV. Até uma próxima oportunidade, viu? Obrigado.